Trechos de entrevista realizada em 2016 com o engenheiro Osiris Silva, fundador da Embraer. O senhor falou que precisamos transformar dinheiro em valor. Poderia desenvolver este conceito? Bem, sem dúvida nenhuma, eu acho que no Brasil, ao longo dos anos, nós passamos a dar mais importância ao dinheiro e ao que ele produz como dinheiro, né? E fica esse pensamento de a gente achar que esse dinheiro vai se acumulando como se fosse uma espécie, fazendo uma comparação com uma árvore, é que uma árvore vai crescendo até o céu, não para de crescer nunca. E isso não existe na natureza, né? A única maneira de alterar isso é valor. No caso típico da Embraer, num certo momento a gente percebe que o rendimento não vai ser tão grande quanto um avião que vai amortecendo suas vendas ao longo do tempo. Então, imediatamente tem que se pensar num outro avião que possa produzir um resultado totalmente diferente, que muitas vezes não tem nenhuma referência com aquele dinheiro anterior. Então, o que demonstra claramente isso é que o dinheiro só tem um valor intrínseco dele próprio. O que tem valor diferenciado é o produto que se faz. E esse produto vai variando ao longo do tempo. Porque se isso não variar ao longo do tempo, a companhia quebra. De modo que eu sempre insisto com as pessoas, ok, o dinheiro é mais ou menos como o ar que nós respiramos, mas não é suficiente. Além de respirar, a gente tem que produzir muitas outras coisas, né? De modo que, sem dúvida nenhuma, é necessário. Mas não é o necessário, é um necessário. Eu me lembro que, discutindo com o pessoal, eu fiz uma pergunta fundamental que foi um passo bastante importante. E a pergunta foi o seguinte: será que existe uma razão comum para que todos os pioneiros, desde Santos Dumont até aquela data que nós estávamos, olha, nós estamos falando 60 anos depois do voo do Santos Dumont. Será que tem um denominador comum que nos explique por que esses caras não tiveram sucesso? E olha que tinha gente muito boa, gente muito competente, né? E por que eles não tiveram sucesso? Aí nós começamos a estudar esses livros aí, ver tudo. E aí, um dia surgiu a resposta disso. Houve uma coisa em comum. E a coisa em comum foi: todos os nossos empreendedores brasileiros faziam aviões similares aos que já existiam nos Estados Unidos e na França, né? Aí foi que nós falamos, bom, se nós fizermos um avião similar também à França e Estados Unidos, onde é muito mais fácil investir do que no Brasil, não é tão difícil, não é tão complicado como aqui, nós vamos quebrar a cara também. Então nós começamos a buscar um avião diferente. Um avião que ninguém se interessasse por ele. Um avião que pudesse ser diferenciado, inclusive se fosse possível, a gente dizer, até que os americanos e os franceses rissem de nós quando a gente propusesse, né? Proposição muito difícil, né? Porque eu comecei a dizer, eu falei, puxa, ficou claro na nossa cabeça, os aviões a jato estavam entrando em serviço, os aviões a jato precisam de pistas melhores, mais longas, que as cidades pequenas não fazem, né? Os campos, a maioria das cidades menores, são até não pavimentados, o jato não opera bem em campos não pavimentados. E aí nós começamos a pensar se poderia haver a possibilidade de a gente fazer um avião que restaurasse o transporte aéreo nas pequenas cidades. Quer dizer, surgiu aí o germe da ideia de que a aviação regional podia ser uma aviação importante para o futuro. E foi aí que nós bolamos a ideia do avião de menor porte que pudesse ser disseminado no mundo atendendo as pequenas cidades. Mais tarde, nós, com uma série de revistas, nós vimos que nesse mesmo período de tempo, nos Estados Unidos, 2.500 cidades deixaram de ter transporte aéreo. E nos Estados Unidos é o maior mercado aeronáutico do mundo desde aquela época. Então foi aí, nesse momento, que nós dizemos, puxa vida, nós temos um mercado aí não atendido.
Aí então começamos a bolar um avião desse tipo, né? Então a primeira opção foi procurar as empresas brasileiras que topassem lançar esse avião em produção, o nosso avião em produção. A Neiva, a Vibras, as companhias que estavam operando, a Aerotec, tinha a Vitec no Rio de Janeiro, tinha também a Aeromote no Rio Grande do Sul, nenhuma topou. E foi aí então que um colega nosso que trabalhava conosco na época, o Garcia, ele chegou com a ideia de fazer uma empresa semelhante à Petrobras, que o Getúlio tinha feito em 1953, uma sociedade de capital misto, né? Uma estatal, começava como estatal e colocava incentivos para empresas privadas entrarem, né? Na Casa do Petróleo foi feito assim na Petrobras.